Aprendamos a enxergar com os olhos da fé. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Somos a cada dia desafiados, como povo de Deus, a tirar os olhos daquilo que é visível e parece ameaçador e colocá-los naquilo que é invisível. Esse texto do apóstolo Paulo fala do desígnio e efeito das aflições, as tempestades da vida do cristão. Tem sido um grande desafio para nós cristãos o exercício da fé viva em meio às lutas da vida. Recorremos ao apóstolo Paulo por ser ele um especialista nesse exercício. Certamente ele nos ajudará a entender este assunto de tão difícil compreensão. No texto lido, Paulo nos ensina que há um propósito de Deus para todas as aflições ou tempestades da vida e elas têm um tempo de validade. Essa é a ideia central deste texto. O Senhor certamente deseja que amadureçamos na fé e no conhecimento de Deus. Embora o nosso espírito esteja pronto, as nossas emoções e o nosso corpo não aguentam por si só esses embates. Por isso, é tão oportuno rogar ao Senhor que proteja as nossas emoções no meio das aflições para que nossa fé não esmoreça. Deus está treinando guerreiros de fé sobre a terra para crer no impossível, ver o invisível e ouvir o inaudível. Através do Evangelho de João, Jesus nos encoraja: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Viver sobre a terra não é fácil, mas quem disse que seria? A grande diferença entre nós e os incrédulos é que em meio às lutas podemos recorrer a Cristo, que é o alívio para o nosso cansaço e a nossa sobrecarga. O profeta Oséias nos convoca: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Ah, como precisamos ser regados assim. Aprendemos que a aflição renova o nosso espírito, por isso não devemos desanimar. Quem afirma isto é um campeão de fé, um especialista em superar aflições, não um cristão de fachada. Ele aqui não se refere ao desânimo enquanto emoção, sujeito às circunstâncias. Ele fala de ânimo como um padrão de fé que vê além daquilo que é visto com os olhos humanos. E é esse padrão de fé que vai renovando o nosso espírito dia a dia. Quero dizer a você hoje: tenha bom ânimo, continue orando e crendo. Ore pelo seu cônjuge incrédulo, ore por seus filhos distantes de Deus. Você não gerou filhos para serem instrumento nas mãos do adversário, mas os gerou para a glória de Deus. Ore pela nossa nação mergulhada em um mar de assolação pela criminalidade, pela corrupção e por todos os males. Ore pelas situações aparentemente insolúveis. Ore para que o Senhor abra portas onde elas não existem. Simplesmente ore e deixe que o mais ele fará. A percepção sobrenatural de Paulo era tão grande que o faz afirmar que, ainda que a aflição seja tão violenta ao ponto de destruir nosso homem exterior, o nosso corpo físico, o nosso homem interior, nosso espírito, se renovará de dia em dia. Isso é que é fé. Mesmo que você não contemple a sua vitória, suas orações ficarão rendendo dividendos na poupança de Deus. E a resposta virá. Por isso, comece desde já a agradecer pelas respostas que estão vindo. Aprendemos que a aflição tem propósito e prazo de validade. Paulo não está fazendo aqui uma apologia masoquista ao sofrimento, nem banalizando as nossas lutas, muito pelo contrário, pois sabemos que não tem nada de agradável em passar por tribulações, mas às vezes é necessário atravessá-las como um recurso didático de Deus. Ele está nos alertando para ficarmos espertos, porque essas dificuldades pelas quais passamos, além de propósito, elas têm prazo de validade e podem ser revertidas para o nosso bem, se aprendermos a olhar para elas, usando critérios e valores eternos. Homens e mulheres de Deus, peçam ao Senhor visão espiritual. Só os que vivem por fé aprendem a olhar o sofrimento de outra perspectiva.
A cruz que carregamos hoje se converterá em ressurreição amanhã e repercutirá na eternidade para a glória de Deus. Aprendemos que, por pior que seja a aflição, devemos manter os olhos fitos naquele que é invisível, mas real. A terceira exortação de Paulo para os seus leitores justifica as anteriores. Precisamos entender que o mundo invisível é o único verdadeiramente real. Se nos preocupássemos em olhar para o mundo invisível como Deus deseja, jamais nos sentiríamos desanimados, abatidos ou destruídos diante das aflições. A realidade triste é que somos todos, com raríssimas exceções, ainda meninos na fé e tendemos a nos desesperar e nos desestruturar diante das dificuldades da vida. Assim, não desanimemos diante das aflições e tempestades da vida, por mais difíceis que sejam, elas têm o propósito de fazer o nosso espírito amadurecer e se renovar. Lembremos que as aflições e tribulações têm propósito e prazo de validade, repito, e podem ser revertidas a nosso favor, se aprendermos a olhar para elas com critérios e valores eternos. Que possamos adquirir obstinadamente a percepção do sobrenatural de Deus através do conhecimento dele pela sua palavra e revelação do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abrigue à sombra de suas asas até que passem as aflições. Em nome de Jesus Cristo. Amém.